Muito bem. Bom dia, meus alunos do primeiro ano da administração, turmas 1 e 2, sejam bem-vindos. Bom dia para todo mundo, tá? Vamos iniciar, à medida que o povo for chegando, eles vão entrando, né? Quem não puder, assiste depois a gravação nossa, ok? Já vou adiantar para vocês que esse horário nosso de 11 ao meio-dia, de 11 a 11h50, não vai ser suficiente para a gente terminar o nosso assunto hoje, tá? Então, eu vou gravar no final, hoje à tarde, eu vou gravar uma aula extra para complementar essa matéria que a gente está vendo, né, gente? Entendeu? Já vou passar aqui direto para a nossa tela. Eu vou passar direto para a nossa tela aqui. Cadê? Não foi não, deixa eu ver. Cadê? Só um minutinho. Deixa eu compartilhar a nossa tela. Não quer ir. Ah, tá aqui. Então, vamos lá no nosso cronograma. Nosso cronograma aqui, ó. Nós estamos aqui hoje, tá? No dia 13/10, depois do feriado, não é isso? Estamos aqui. Só que, da aula passada, ficou faltando esses assuntos aqui, ó. Ficou faltando esses assuntos. Então, nós vamos começar hoje por essas grandezas atômicas, né? Número atômico, número de massa, né? Semelhanças atômicas, isótopos, isótopos, tal, conceito de íon. Mas eu dei aula agora na mineração, terminei agora, e não consegui avançar até o diagrama, o que estava previsto para hoje, até o diagrama de Linus Pauling e a configuração eletrônica em níveis e subníveis. Não consegui. Então, o que nós vamos fazer? Já vou adiantar para vocês. Agora, até às 11 horas, nós vamos trabalhar isso aqui. E à tarde, hoje, eu vou gravar uma aula extra sobre o diagrama de Linus Pauling, sobre distribuição eletrônica, tá? E vou colocar lá na sala do Moodle. Ok, gente? Por quê? Porque esse assunto aqui é também um assunto do questionário que vai ser aberto hoje. Hoje à tarde vai ser aberto o questionário, que abrange também a distribuição eletrônica do Linus Pauling. Ok, gente? Tá? Mas aí eu vou pedir para vocês, só iniciem a resolução do questionário depois de assistirem essa aula extra. Não só a aula que está sendo gravada agora, mas também a aula extra que eu vou gravar à tarde. O questionário aqui, ó, ele vai ficar aberto durante 2 semanas, do dia 13 ao dia 27. Então, vocês podem começar a resolver esse questionário amanhã, por exemplo. Deixa eu gravar a aula primeiro, aí depois vocês assistem a aula, a segunda parte da aula de hoje, tá? Ok? Então, sem perda de tempo, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Qual é o modelo atômico que a gente conhece hoje? Aquele modelo simplificado. É um modelo em que o átomo possui, isso aqui nós vimos na aula passada, né? Uma região central, chamada núcleo, tá? E o núcleo, ele é formado, ele é constituído por 2 partículas. São elas os prótons e os nêutrons. Aqui na tabelinha, a gente colocou a carga elétrica do próton, o núcleo, então, é positivo, por causa dos prótons, olha lá, por causa dos prótons, e no núcleo também tem uma partícula, lembra da aula passada? Foi descoberta lá em 1932, que são os nêutrons. Então, o que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo?
girando em alta velocidade, tá? Estão naquela região chamada eletrosfera, estão os elétrons distribuídos em camadas, em várias camadas, chamadas de camadas eletrônicas, né? Então, o que a gente vai estudar hoje são conceitos relativos aos prótons, aos nêutrons e aos elétrons, né? E, gente, muito bem. Isso aqui eu estou no livro do Feltri, tá? Estou lá no livro do Feltri. Então, a gente vai estudar agora. Nós vamos estudar a identificação dos átomos. Essa palavra identificar significa o quê? Dar identidade, não é isso? Nós sabemos, gente, que na natureza os átomos são diferentes, é claro. E também aqueles que são produzidos artificialmente. Se a gente for lá na tabela periódica, ó, pimba, olha ela aí, ó. Nós sabemos, essa tabela aqui é a mais recente, tá? Essa tabela aqui, ela é atualizada em 2021, tá? Nós sabemos que são conhecidos 118 aqui no cantinho, aqui, ó, direito aqui, ó. São conhecidos 118 elementos químicos diferentes, tá? A maioria desses elementos são elementos existentes na natureza, são os chamados elementos químicos naturais. Até o urânio, até o urânio, os elementos são naturais. A partir do urânio, os elementos são todos artificiais. Aí, como é que eu identifico esses elementos? Como é que se faz a identificação dos elementos químicos? Por uma grandeza, aqui, ó, chamada número, estou com a mãozinha aqui, ó, chamada número atômico. Número atômico. É esse número aqui na tabela, no canto superior esquerdo do quadrinho do elemento aqui, ó. Número atômico 1, 2 do hélio, 3 do lítio, 4 do berílio, 5 do boro, 6 do carbono, 7 do nitrogênio, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês estão vendo que a tabela periódica, que é o assunto do próximo capítulo, né? Da semana que vem, a tabela periódica ela é construída com base nessa grandeza atômica, chamada número atômico. Então, a identidade do átomo, ou seja, nós podemos afirmar que esse átomo aqui, ó, H, hidrogênio, Travou para vocês o professor? Sim. Travou. Travou, ok. Deve ser a internet dele que caiu, alguma coisa assim. Tranquilo, gente? Ok, vou segurar aqui perto aqui. Muito bem. Eu acho que se eu tirar a imagem... Oi? Você tinha travado. Pode falar. Travou? Você tinha travado. Tá. E agora, tá me escutando bem? Sim. Agora sim. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Então, nós vamos estudar agora a identificação dos átomos. A identificação dos átomos, ela é feita pelo número de prótons, elétrons e nêutrons que um átomo possui. Assim como qualquer um de nós não tem um CPF, um número de carteira de identidade, a identificação dos átomos é feita
quantos prótons, quantos nêutrons, quantos elétrons aquele átomo possui. Então, a primeira grandeza atômica é essa aqui, ó. É o chamado número atômico. E ele é simbolizado, esse valor, pela letra Z. Então, quando eu falo assim, que um átomo tem Z igual a 11, que é o exemplo aqui do livro aqui do Feld. Se ele tem Z igual a 11, significa que o número atômico dele é 11. O que significa isso? Que ele tem 11 prótons no seu núcleo. Então, número atômico, aqui, ó. A primeira grandeza atômica que a gente vai estudar, que é aquela lá da tabela periódica, tá? Representa o número de prótons do núcleo. Agora, se aquele átomo for um átomo chamado de eletricamente neutro, porque todo mundo sabe que próton tem carga positiva, né? Estão lembrados? Próton tem carga positiva. Se um átomo for eletricamente neutro, não é nêutron da partícula, não. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, para um átomo neutro, o Felter, aqui no livro dele, chama de átomo normal, que significa átomo eletricamente neutro. Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, o número de cargas positivas, prótons, é igual ao número de cargas negativas, elétrons. Mais 11 menos 11 dá 0. Né? Nós vamos fazer exercício, já já. Daqui a pouquinho. Outra grandeza atômica importante. Outra grandeza atômica importante. É o chamado número de massa. O que é o número de massa? O número de massa representa a soma de prótons e nêutrons. Então, olha a expressão matemática aqui embaixo. Aqui, ó. A, o número de massa é simbolizado pela letra A, tá? É a soma de prótons, Z, mais nêutrons, N. Por que essa grandeza tem um nome? Por que a grandeza A tem o nome de número de massa? Porque são os prótons e os nêutrons que possuem massa no átomo. Os elétrons da eletrosfera, a massa é praticamente nula, tá lembrado? Da aula passada. Quais são as partículas que têm massa no próton? Não, desculpa, no átomo. São os prótons e os nêutrons. Então, a soma prótons e nêutrons, esse número é chamado de número de massa. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, o exemplo do sódio. Aqui o autor, aqui, o Felter, ele pegou o sódio, o átomo de sódio. Olha aqui, ó. O átomo do sódio, o símbolo dele é Na. Tá? Esse elemento químico, ele tem 11 prótons no núcleo, tem 12 nêutrons no núcleo também, e 11 elétrons na eletrosfera. Então, quais são as grandezas atômicas? Ou seja, quais são os números que identificam o átomo do sódio? Bom, se ele tem 11 prótons, o seu número atômico Z é 11. Morreu. Se ele é eletricamente neutro, a gente pode afirmar que ele também possui 11 elétrons. 11 cargas positivas, 11 cargas negativas. Agora, qual que é o número de nêutrons dele? 12. A informação está ali. Ó. Então, a pergunta é, qual é o seu número de massa? Está fácil. A é igual a Z mais N, 11 mais 12. Então, o número de massa do átomo de sódio, desse exemplo aí que o
o fieltro está dando, o número de massa dele é 23. Então, são essas duas grandezas. Z igual a 11, A igual a 23. Com essas duas grandezas, a gente sabe o número de prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Como é que eu represento? Aqui ele deu um outro exemplo aqui. Vamos voltar lá na tabela. A principal grandeza é o número atômico, tá, gente? 1, 2, 3, 4 e... Olha lá, vai até esse aqui, que eu não consigo ler o nome dele aqui, OG, não sei o que, 118. Essa é a principal grandeza atômica. Como é que se representa essas duas grandezas atômicas? A gente representa da seguinte maneira. Olha aqui embaixo, ó. A gente escreve o símbolo do elemento, X, sódio, cloro, tá? E aí a gente escreve o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Pode ser do lado esquerdo, pode ser do lado direito o A e do lado esquerdo o Z. Aqui não pode ser os dois do lado direito aqui. Esse A pode vir para cá, para o lado esquerdo, o Z pode vir para o lado direito. Tanto faz, tá, gente? Por que tanto faz? Porque o A é sempre maior ali, ó. O A, 23, é sempre maior que o Z. É claro, A não é Z mais N? Então, o A é Z mais alguma coisa. Então, o A é maior do que o Z. Só tem uma exceção, que é o átomo de hidrogênio. Nós vamos falar nele daqui a pouco. Que é só uma exceção a isso que eu acabei de falar. Em que o A vai ser igual ao Z. O N vai ser zero. Quer ver? Vamos fazer aqui uns exemplos? Olha lá. Ó. Representação. Aqui, eu fiz alguns exemplos aqui. De A e Z. Você pode colocar o Z do lado esquerdo, pode colocar o Z do lado direito, o A do lado direito, o A do lado esquerdo. Podem ser os dois do lado esquerdo. Ficou faltando aqui, ó. Podem ser os dois do lado esquerdo. Não tem problema nenhum, tá? O mais utilizado é esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. Esse é o que a gente mais vê nos livros. Significa que esse está errado? Não. Que essa representação aqui está errada? Não. Então, vamos passar aqui para um caso concreto. Sódio. Quando eu escrevo aqui para vocês, ó, sódio 2311. Qual é o significado disso? Que esse átomo do elemento sódio tem Z igual a 11, então ele tem 11 prótons. Se ele é um átomo eletricamente neutro, ele tem o número de elétrons igual. 11 cargas positivas, prótons, 11 cargas negativas, elétrons. Ok? Então, esse valor aqui, ó, essa grandeza, nessa condição aqui, ó, átomo eletricamente neutro, nessa condição, também informa para a gente o número de elétrons. Beleza? Agora, como é que eu fico sabendo o número de nêutrons? Nêutrons, lá do núcleo. Pai, simples. A não é Z mais N? Está lembrado lá? A é Z mais N, né? A é Z mais N. Como é que eu calculo N? Vai ser A, passo o Z para o lado esquerdo aqui, ó, A menos Z. Então fica 23, olha lá, 23 menos 11. Então a gente pode afirmar que esse átomo aqui, tem 11 prótons, 11 elétrons, 23 menos 11 dá 12 nêutrons. Isso aqui é a simbologia de próton, elétron, nêutron, né? Próton é positivo, carga 1.
nêutron sem carga, massa 1, carga positiva, massa 1, nêutron sem carga, massa 1, ou seja, massa de próton e nêutron é a mesma. Elétron de carga negativa, massa 0, sem massa. Ok? Então, essas são as duas identificações do átomo, A e Z. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Esse cara aqui, ó. Urânio. Vamos pegar o urânio. Esse nosso amigo aí, ó. Vocês viram que eu mudei aqui? Eu mudei, ó. Passei o 92 para o lado de cá, do lado direito. Está errado? Não, não está errado. Tanto faz. Então, quando eu escrevo isso aqui para vocês, ó, U 235,92, de imediato, esse elemento químico, se você for lá na tabela, olha lá ele, lá embaixo, ó, urânio, aquele aqui, ó, cá embaixinho aqui, ó, urânio 92, ó, 92, tá? Então, opa, tô aqui. Quais são as informações? O Z é 92. Então, 92 prótons, 92 elétrons. Caso o átomo seja eletricamente o quê? Eletricamente neutro. Ok? Tá. Então, eu já sei o número de prótons. Pelo Z aqui, ó, pelo Z aqui, ó, pelo Z, eu já sei prótons e elétrons. Como é que eu calculo nêutrons do núcleo? É só fazer 235 menos 92. Olha lá. 235 menos 92. Vai dar 143 nêutrons. Então, aqui eu tenho a informação sobre número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons desse átomo aqui representado. Ok, gente? Só que nós vamos tratar agora de uma outra situação. Só que os átomos, gente, na tabela periódica lá, eles têm tendência em perder elétrons ou também tendência em ganhar elétrons. Então, nem sempre os átomos ficam eletricamente, nem sempre. Os átomos, normalmente, na natureza, eles não são eletricamente neutros, não. Na natureza, os átomos tendem a perder elétrons da eletrosfera, tá? Ou a ganhar. Alguns tendem a perder, outros tendem a tem essa possibilidade de ganhar elétrons. Aqui na tabela, vamos lá na tabela. Ah, não, aqui. Tabela. Esses elementos químicos aqui, ó, do lado direito, ó, flúor, oxigênio, enxofre, cloro, fósforo, nitrogênio, esse pessoal do cantinho aqui, tá? A tendência deles é ganhar elétrons. Eles tendem a ganhar elétrons. O cloro, o flúor. Já o pessoal do meio da tabela aqui, ó, do meio, são chamados de metais. Esse povinho aqui do canto direito superior aqui são os ametais. Ametais. A tendência deles é ganhar elétrons. Esse pessoal todo aqui, ó, do meio, embaixo aqui, ó, do lado esquerdo, são os metais. A tendência deles é perder elétrons. O hidrogênio não, tá, gente? O hidrogênio é um caso à parte. Depois nós vamos falar dele. O hidrogênio é um caso exceção. Então, tem um pessoal grande que perde elétrons. Olha lá, o sódio, o cálcio, o magnésio, o potássio, ferro. O ferro, gente, enferruja. Se você pega um pedaço de ferro, um portão de ferro, ele enferruja, porque seus átomos perdem elétrons. Tá? Então, esse povo todo aqui perde elétrons. Do canto esquerdo, do lado esquerdo, no meio, embaixo. Já esse pessoal do lado direito ganha elétrons.
Agora, essa turma aqui, ó, da última coluna aqui, opa, vem cá, onde é que você vai? Essa última coluna aqui, são chamados gases nobres, eles não perdem nem ganham elétrons. Nós vamos estudar isso com mais detalhe lá no capítulo Ligações Químicas, tá? Vamos voltar lá no nosso raciocínio. Então, os átomos, eles podem perder ou podem ganhar elétrons. Aí eles deixam de ser eletricamente neutros e formam uma espécie química que a gente passa a chamar agora de íon. Se o íon for positivo, ele passa a se chamar cátion. É o caso do sódio. Aqui o sódio, ó, essa informação nós já vimos, ó. O Z está lá na tabela. Vamos lá na tabela? Opa, cadê você, meu amigo? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. O sódio tem Z igual a 11. Z igual a 11. O que significa isso? Que se o Z dele é 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. A tendência dele é perder elétron. No caso do sódio, gente, é um elétron. Nós vamos aprender por que ele perde um e não perde dois ou três, lá no capítulo Ligações Químicas, tá? Lá nós vamos aprender isso. Por enquanto, vocês têm que acreditar em mim. Então, a tendência do sódio é perder um elétron. Ele tinha 11 elétrons, passou a ter 10. De 11, perdeu um, olha lá, perdeu um elétron, passou a ter 10. O número de prótons não muda. O número de prótons no núcleo não muda. Então, ele tem 11 prótons, mas passa a ter 10 elétrons. Como elétron é de carga negativa e próton é de carga positiva, a resultante das cargas elétricas é mais um. Aí a gente simboliza assim, ó. Opa! Então, quando vocês encontrarem um símbolo de um elemento químico com uma carga positiva, significa que essa espécie química aqui, ó, é um cátion. O que é isso? É um átomo que perdeu elétrons. Se tiver só uma carga positiva, perdeu um elétron. Se tiver duas cargas positivas, perdeu 2 elétrons, tá? Eu vou mostrar bastante exemplo para vocês. Vamos seguir. Os exercícios, eu vou mostrar os exemplos lá, tá? Vai acontecer também isso aqui, ó. Um átomo, ao invés de perder elétrons, ele pode ganhar. Isso é comum, tá? É muito comum com aqueles elementos, esse pessoal aqui, ó, essa turminha aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, selênio, enxofre, oxigênio, nitrogênio, fósforo, arsênio. Esse pessoal do canto direito aqui, ó, os ametais. Então, vamos pegar o caso do cloro. Aqui, o cloro aqui, ó. Olha ele ali, eu pus a mão em cima dele, ó. Olha lá. O Cl. Olha lá, ó. Qual que é o número atômico do cloro? 17. Então, vamos lá? Cloro. Se o número atômico dele, o Z, é 17, significa que ele tem 17 prótons e tem 17 elétrons. Aí, ele é um átomo que a gente chama de átomo neutro. 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. Só que o cloro, acabamos de mostrar lá, e depois nós vamos entender por quê, lá no capítulo Ligações Químicas, ele ganha um elétron. O cloro ganha 1, tá? O enxofre ganha 2, o fósforo ganha 3. Mas vamos pegar esse exemplo mais simples. O cloro ganha um elétron. Se ele ganha, aqui, ó, ganha um elétron, o número de elétrons da eletrosfera, que era 17, passa para 18.
Aí ele vai ter 17 cargas positivas, olha lá, 18 cargas negativas. A resultante vai ser mais 17 menos 18, vai ser menos 1. Menos 1. Aí como é que eu simbolizo o ânion, cloro? Simboliza assim. Pego o símbolo Cl com a carga negativa aqui. Tá? Isso aqui está indicando que essa espécie química é um ânion e é resultante de um átomo de cloro que ganhou um elétron. Ok? Beleza? Nós vamos voltar a falar muito nisso mais à frente. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar nisso. Tá? Vamos seguir. Agora, deixa de lado um pouquinho essa questão de cátion, ânion. Vamos voltar a falar dos átomos neutros. Na natureza, gente, ocorrem alguns fenômenos com os elementos químicos que nós vamos chamar de semelhanças atômicas. Semelhanças atômicas. Tá? A primeira semelhança atômica é essa aqui, ó. São os átomos isótopos. Átomos isótopos. O que são átomos isótopos? Iso, do grego, significa igual. Topos, carga positiva, aqui de prótons aqui, tá? O que são átomos isótopos? São aqueles átomos, olha lá, ó, que apresentam o mesmo número de prótons. Bom, se é assim, tá? Se o Z é igual, são átomos do mesmo elemento químico. São átomos de um mesmo elemento químico. Só que aqui agora tem uma característica um pouco diferente. Esses átomos de um mesmo elemento químico podem apresentar diferentes números de massa. Bom, isso é possível? É claro que é. Na natureza isso é muito comum. Olha esse exemplo que eu dei aqui embaixo, aqui, ó. Esse símbolo C é do elemento carbono. Quer ver lá na tabela? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. A mãozinha aqui, ó. A mãozinha aqui, ó. Tá? Tá? Qual que é o número atômico dele? 6. Está vendo ali no alto do quadrinho ali, ó? O número atômico do carbono é 6. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho esses dois átomos aqui, ó. Carbono 6, 12. Carbono 6, 14. Ué, eles são átomos do carbono? São. Número atômico 6, número atômico 6. Olha lá, o Z igual a 6, 6 prótons. Número atômico no de baixo, 6. Z igual a 6, 6 prótons. Então, o que torna esses átomos, o que faz com que eles sejam átomos do mesmo elemento? Esse valor aqui, ó, Z igual a 6, ó. Z igual a 6. Então, são átomos do elemento químico carbono? São. Só que um tem uma diferença em relação ao outro. O número de massa aqui é 12. O número de massa aqui embaixo, ó, é 14. O que significa isso? Se a gente fizer aquela conta que a gente aprendeu agora há pouco, ó, A é igual a Z mais N. N é igual a A menos E. Então, esse átomo de cima aqui, ó, esse isótopo do carbono, ele tem 12 menos 6, olha lá, 12 menos 6 dá quantos nêutrons? Dá 6 nêutrons. Beleza? E esse outro isótopo do carbono? E esses isótopos existem na natureza? Sim, claro. Isso aí é muito comum na natureza. Se nós fizermos aqui, ó, 14 menos
6. Vai dar quantos nêutrons? Vai dar 8 nêutrons. Vai dar 8 nêutrons. Ó. Então, o que esse isótopo do carbono 12 tem de diferente do carbono 14? O número de nêutrons. Esse isótopo aqui de baixo tem 2 nêutrons a mais do que o de cima. Isso traz alguma consequência? Traz. Na hora de se calcular a massa, nós vamos ter que fazer uma média. Tá? Mas quimicamente falando, as propriedades químicas são as mesmas. Ô, gente, esse isótopo do carbono 14, ele é muito usado para fazer a determinação da idade de fósseis. Chama datação de fósseis. Ou até, se lá um antropólogo, lá, um arqueólogo, encontra lá restos humanos lá da pré-história, lá, encontra lá um esqueleto lá, enterrado lá, de um sujeito que viveu lá há 5.000 anos atrás, que viveu há 10.000 anos atrás, lá ou um bicho, ou um ser humano que viveu lá há 5.000 anos atrás. E aí os cientistas, né, os arqueólogos, os antropólogos encontram lá uma ossada lá de um sujeito que morou lá nos Andes. Tá? Como é que se determina a idade daquele osso lá, daquela ossada? Usando um método de datação do carbono 14, pela quantidade de carbono 14 em relação ao carbono 12. Tá? Então, esse isótopo ele é usado pela ciência para determinar a idade de fósseis de ossadas de animais, de plantas, né? Então, isso aqui são isótopos, carbono 12 e carbono 14. 6 prótons, a diferença está no número de nêutrons. 14, 12, tem 2 nêutrons a mais. Aqui um outro exemplo. Aqui, ó. Está aqui, ó. Aliás, esse aqui é o mesmo exemplo. Ó. Carbono 12, 6 mais 6, 12. 6 nêutrons com mais 6 prótons. Então, se a gente contar aqui no núcleo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, ali os positivos vermelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêutrons. 6 mais 6, 12. Olha lá o carbono 12, ó. Olha lá o carbono 12. Tá? O número de elétrons é igual de prótons. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já distribuí já na eletrosfera. Nós vamos aprender isso depois, né? Já o outro isótopo, olha lá, 8 nêutrons e 6 prótons. Dá 14. Aqui, ó. O número de massa é 14. É só somar aqui no núcleo. Tá? Dá 6 prótons positivos e 8 nêutrons negativos. Ô, gente, esse rascunho aqui, eu vou colocar na página do Moodle mais tarde, tá? Na hora que eu gravar a aula extra, isso aqui também vai estar lá. Vou colocar lá, tá? Aqui um outro exemplo bacana também, ó. Esse elemento químico aqui, ó, o hidrogênio. Ó. O hidrogênio, gente, na natureza, ele ocorre na forma de 3 isótopos. 3. O isótopo chamado hidrogênio, 1, massa 1, número atômico 1. O outro hidrogênio, chamado deutério. Qual é a diferença do deutério para o hidrogênio? A massa. Vocês podem ver que o número atômico aqui é o mesmo, ó. 1. Ou seja, um próton, olha lá no desenho, ó. Um próton. Tá?
Então, os três são átomos de hidrogênio, tanto que o símbolo deles é H. Os três são átomos de hidrogênio. Olha lá, um próton, um próton, um próton. Então, quimicamente falando, eles são idênticos. Quimicamente falando, propriedades químicas. Agora, esse primeiro isótopo aqui, ó, ele não tem nêutrons. Olha que interessante. Esse é o único caso, lembra que eu falei agora há pouco? Em que o A é igual a Z. Porque o número de nêutrons aqui é zero, não tem nêutrons. Então, a massa aqui, o número de massa é igual ao número atômico. Um próton, um elétron. Esse é o átomo, gente. Esse átomo aqui, é o átomo... Opa! É o átomo mais simples que existe na natureza. Agora, olha o isótopo deutério. O número de massa dele é 2. O que significa isso? Que além daquele próton lá do núcleo, ele possui um nêutron. Não, ele possui um nêutron. Essa é a diferença desse para esse. Tá? E o terceiro isótopo do hidrogênio, chamado de trítio. Qual é a diferença? Olha, o que eles têm em comum? Um próton igual a todo mundo. Um elétron igual a todo mundo. Só que esse bacana aqui de baixo, aqui, ele tem 2 nêutrons. O núcleo dele é mais pesado que os outros. Ele tem 2 nêutrons. Aqui, ó, ele tem 2 nêutrons. Ó. Ele tem 2 nêutrons no núcleo. Então, são os 3 isótopos do hidrogênio. O mais abundante, o que mais ocorre na natureza, é esse mais simples, tá? 90 e tantos por cento é esse cara aqui. É o H11. A minoria é os outros 2. Mais um exemplo interessante. Está acabando, tá, gente? Está acabando. Aqui, ó. É aquele urânio que nós falamos agora há pouco, ó. Tá? O urânio, ele... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Ele ocorre na natureza com 2 formas isotópicas, com 2 isótopos. O 235, olha lá, o 92, 235, o 92, 238. Ele ocorre de 2 formas isotópicas. O 235 é o 235 e o 238. Tá? São átomos do mesmo elemento químico? São isótopos? São. 92, 92. 92, 92. 92 prótons, próton. 92 elétrons, tá. O que caracteriza como urânio é o número de prótons. Só que esse núcleo aqui, se você fizer 200, se a gente fizer 235 menos 92, vai dar 143. E no outro isótopo, 238 aqui, ó, 238 menos 92 dá 146. Então, esse núcleo aqui tem 3 nêutrons a mais, só isso. Agora, o que esses 2 isótopos têm de interessante? É o seguinte, esse isótopo aqui de cima, esse aqui, o 235, ele é utilizado como combustível em reatores nucleares. O Brasil tem 2 usinas nucleares, né? Para quem não se lembra, em Angra dos Reis, né? Lá no litoral do estado do Rio, perto, né? No sul do litoral do estado do Rio, tem 2 usinas nucleares lá, a usina de Angra 1 e Angra 2, e usam esse isótopo, 235, como combustível. O 238 não serve, tá? O 235 também é usado na fabricação, na produção, olha lá, coisa feia, de bombas atômicas, de armas nucleares.
A primeira bomba atômica que os Estados Unidos jogou sobre o Japão no final da Segunda Guerra Mundial foi uma bomba de urânio, uma bomba atômica, tá? Que produz uma energia enorme, né? Morreram lá dezenas de milhares de pessoas com uma única bomba, né? Tá? E hoje os países, alguns, né, têm diversas armas nucleares, né? Mas o urânio que é usado para isso é o 235. Tá? Ele também é usado para fins pacíficos, né? Para geração de energia elétrica, né? Ok? Muito bem, está terminando. 5 minutinhos. Uma outra semelhança atômica é o que a gente chama de átomos isóbaros. Aqui agora não são átomos mais do mesmo elemento. Agora são átomos de elementos diferentes. Por quê? Porque o número atômico é diferente. Então agora, átomos são diferentes. Olha aqui esse exemplo, ó. Cálcio 4020, argônio, esse AR aqui, gente, não é ar, não é o ar que a gente respira, não. É um elemento químico chamado argônio. É um gás nobre aqui, ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Aqui no canto direito, aqui, ó. Argônio. Número atômico 18, viram ali? AR, argônio. Então, esses dois átomos são de elementos químicos diferentes? Isso é claro que são. Porque o cálcio tem 20 prótons, o argônio tem 18. Então, são átomos, quimicamente falando, diferentes. Claro. Tanto é que o símbolo também são símbolos diferentes. Só que o número de massa é o mesmo, 40-40. O que significa isso? Que o cálcio tem 20 nêutrons, o argônio 22 no núcleo. Então, 22 mais 18 dá 40. 20 nêutrons com 20 prótons dá 40. Então, esses dois núcleos têm um tamanho igual. Mesma quantidade de partículas. Né? Ó, 20 mais 20, 40. 18 mais 22, 40. Quando isso acontece, a gente diz que esses átomos são isóbaros. Isóbaros. Iso igual baros. Olha lá. Baros significa massa, pressão, né? Peso. Significa peso, massa, né? Uma outra semelhança é essa aqui, ó. São os isótonos. Isótonos. São átomos de elementos diferentes? São. Por quê? Porque o número atômico é diferente. Aqui, ó. 15 prótons. 16 prótons. Então, são átomos diferentes. Quimicamente diferentes. A massa deles também é diferente. Olha lá, o número de massa. 31, que 31 no fósforo. O P aqui de fósforo, tá? 32 no enxofre. Uai, 15, 16, 31, 32. Só que o número de nêutrons é o mesmo. É só fazer. 15 menos 31 dá 16. Olha lá. 15. 31 menos 15, 16. 32 menos 16, 16. Então, o que eles têm em comum? Iso igual tônus, nêutrons, o número de nêutrons é igual. Tá? E, para fechar, o mais importante são os isótopos, tá, gente? A semelhança mais importante são os isótopos. Existem também aquelas espécies que a gente chama de isoeletrônicas. Lembra que nós falamos agora há pouco dos cátions e dos ânions? Pois bem, quando eu escrevo assim, ó, sódio mais, significa que perdeu uma carga negativa, assumiu uma resultante positiva.
Olha aqui, ó, o número atômico 11. Ele tem 11 prótons, 11 cargas positivas. Se aqui está dizendo que ele tem uma carga residual mais, significa que 11 elétrons, daqueles 11, perdeu um. Dos 11 aqui, perdeu um. Então, ficou com 10. Mais 11 com menos 10, dá um resíduo de mais 1. Então, essa espécie química, cátion mais, o sódio mais, possui 10 elétrons na sua eletrosfera. E essa outra aqui embaixo? O ânion flúor menos 1. Esse sinal menos 1 aqui, no alto, indica que ele ganhou uma carga negativa, tá, gente? Significa que ganhou uma carga negativa. Se a gente for lá na tabela periódica, o número atômico do flúor, esse elemento aqui é o flúor, é 9, tá? Significa que ele tem 9 prótons. 9 prótons. Esse menos 1 indica que ganhou um elétron. Então, 9 mais 1, 10 elétrons. Então, essa espécie química, que é o ânion flúor menos 1, tem o mesmo número de elétrons, 10 elétrons, dessa espécie química, que é um cátion sódio mais 1. Assim como aqui, ó, esse átomo aqui, ó, o neônio, vamos lá na tabela? Aqui, ó, no canto superior direito, ele é um gás nobre. Gente, gás nobre não perde elétrons, nem ganha. Por isso que eles são chamados de gases nobres. Esse povo todo aqui, ó, essa turma inteira, todos esses da coluna aqui. Então, dessa última coluna, o neônio, olha lá, o número atômico dele é 10, mas ele não perde e nem ganha elétron. Então, o número atômico dele é 10, tá? Então, ele tem 10 prótons, 10 elétrons. Beleza. 10 positivo, 10 negativo. Mas o que ele tem em comum com as outras duas espécies químicas? 10 elétrons na eletrosfera. 10, 10. Quando isso acontece, a gente fala que essas espécies são isoeletrônicas. Aqui eu tenho 3 exemplos aqui, ó. Tá? Gente, nosso tempo é curto, mas faz parte do capítulo Estrutura Atômica, a parte chamada distribuição eletrônica. Nós não temos condição de dar isso aí na quarta-feira que vem. Quarta-feira já está planejado o capítulo 3, na quarta-feira que vem, dia 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar hoje à tarde uma aula somente sobre distribuição eletrônica, tá? Eu vou acompanhar esse resumo que eu fiz aqui, esse resumo. Vou também pegar uma parte lá do Feltre, entendeu? A distribuição eletrônica lá no Feltre está muito bacana, quer ver? Vou pegar isso lá no Feltre, só um minutinho. Aqui, começa aqui, distribuição eletrônica, tá? Essa aula que eu vou gravar hoje, ela trata exclusivamente, a aula da tarde, vai tratar exclusivamente de distribuição eletrônica, de distribuição dos elétrons na eletrosfera. Quer dizer, resumir, tá? No livro do Feltre está muito extenso. Eu vou resumir. Aqui, ó. Aí, Lili, o nosso amigo Linus Paulo. Tá? Então, a aula da tarde vai ser exclusivamente sobre distribuição eletrônica. E nesse rascunho meu aqui, tem também muito exercício, tá? Tem muito exercício
Vocês vão ver lá, tem vários exemplos. E, mais importante, tem uns exercícios que eu pus ali, que eu fiz esses exercícios hoje cedo aqui, né? Que eu estou chamando ali de exercícios complementares. O questionário, tá? O questionário que vai ser aberto hoje à tarde no Moodle, ele, boa parte dele, não todo, a maior parte dele está baseado nesses exercícios complementares aqui. Eu resolvi os exercícios, está tudo resolvido, sugiro que vocês refaçam esses exercícios, tá? Não deixem de fazer de novo os exercícios que estão resolvidos aqui. Tem um monte aqui. Tá? Um monte não, tem alguns. Tem alguns exercícios aqui. E tem também os exercícios da apostila. Não deixem de fazer antes de fazer o questionário. Aqui, ó. Na apostila tem exercício do capítulo 2. Tem um monte de exercícios. Não deixem de fazer lá. Exercício de modelo atômico, vai cair, viu? No questionário vai vir exercício tipo esse aí de modelo atômico, para saber o que o cientista propôs, se é verdadeiro, se é falso, né? Aqui o exercício 14, não deixem de fazer, não. Tá? Tudo bem? Então, 17, esse 17 aqui é importante fazer. 17. Vai cair um lá semelhante a esse, tá? Lá no questionário. Ok, gente? Muito bem. Então, repetindo, vou gravar. Vamos voltar aqui. Ok. Vocês estão mesmo? Tudo bem, gente? Tá tranquilo aí? Beleza? Então Tranquilo, tá, gente. professor. Tá Obrigada. tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Então, Tá tranquilo. hoje à tarde, Tranquilo. repetindo, grava a aula extra, façam os exercícios, só depois é que façam os exercícios do meu rascunho, do meu resumo também, e só depois é que vocês vão para o questionário. O questionário não precisa, são 2 tentativas, 4 horas para cada tentativa, tá? Vocês abram o questionário, façam um print da tela, faz o print de cada questão, põe cada questão na tela, faz o print, salva num arquivo lá separado, tá? Não fique com pressa para mandar o questionário, não. Resolva no papel, tá? Não pega um caderno, resolve, tá? Para só depois enviar o questionário. O questionário fica aberto até o dia 20, não sei quanto, até o dia 27. Ok, gente? Então, aguardem que eu vou gravar a aula extra. Beleza? Tá bom, professor. Obrigada. Tá bom, obrigado. O nosso tempo é curto, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Falou? Um abraço para vocês. Vou parar a gravação. Tchau. Bom dia, professor. Bom Um dia. abraço. Estou parando a gravação.